telemóvel e espero que também estejam a ver bem a minha imagem. E, como eu estava a dizer, gostaria de agradecer o convite. Fiquei bastante tocada pelas palavras da senhora Secretária de Estado, não só por aquilo que referiu do passado, como as questões do presente. E eu, quando escrevi este livro, Mulheres de Armas, foi muito com um ímpeto jornalístico, porque eu sou jornalista e peguei no arquivo das Brigadas Revolucionárias, mas depois o meu instinto foi também, claro, falar com as pessoas, e o registro da história oral torna-se muito importante neste aspecto. E encontrei as histórias de muitas mulheres e comecei a ouvi-las e fiquei surpreendida por elas terem tido uma ação, terem participado em ações tão corajosas. E assim ficou o registro. Uma coisa que também me fez escrever este livro é um assunto que já foi aqui falado tanto pela Ana Cristina como a senhora Secretária de Estado, que é a importância destas memórias ficarem registadas para os jovens, as gerações de agora e as próximas, lerem, porque não queremos que o 25 de Abril e o fascismo sejam recordados apenas como uma vaga ideia de ditadura, que depois, já, sem as histórias pessoais, fica apenas assim com uns itens do que é a ditadura, e o 25 de Abril ficaria só como aquele dia em que chegaram os tanques a Lisboa, e não é assim, porque, como nós sabemos, houve muitos anos de luta antifascista, houve em várias frentes. Esta que eu registrei é uma delas. As Mulheres de Armas, que são 14 histórias, e 6 delas foram mulheres que tiveram mesmo que ter muita coragem e que viviam em famílias onde não podiam contar aquilo que faziam, e eram jovens, tinham 19 anos, 20, e o que as motivou foi principalmente as injustiças e a desigualdade a que elas assistiam. Foi isso que as motivou. Não, tomaram uma consciência, não tanto política, mas uma consciência de falta de justiça e de desigualdade que existia. Eu hoje, dia 25 de Abril, costumo estar a descer à Avenida Liberdade com a minha mãe. É sempre o que nós fazemos, não é? Com muito orgulho com os nossos escravos. Hoje estamos aqui as duas. A minha mãe está aqui atrás e ela também escreveu este livro. Escreveu a primeira parte, em que dá um contexto histórico da altura, e por isso também lhe vou passar a palavra. Não, esta de passar a palavra foi uma surpresa. Eu estava aqui só a assistir, e de facto o livro foi escrito pela Isabel de uma forma que eu não escreveria. Ela é jornalista, tem outra forma de escrever. Aliás, basta comparar este livro que ela escreveu sobre as Mulheres de Armas com a que eu fiz, que é a Luta Armada, que é um tijolo pesadíssimo, difícil de ler. E aqui neste livro são histórias que se leem e leem-se facilmente. São mulheres extraordinárias, que foram minhas camaradas, que tiveram uma enorme coragem, que romperam com o rebanho familiar delas, que romperam com tudo, que tiveram ousadia, e foi de facto talvez a primeira organização em que as mulheres passaram a ter um papel idêntico ao dos homens, idêntico. De resto, as mulheres da resistência foram extraordinárias ao longo de dezenas de anos, mas a maior parte das vezes ficavam na sombra e não tinham uma participação ativa e política. Muitas tiveram, mas a maioria ficou na sombra antes e depois do 25 de Abril. E por isso eu gostei que a Isabel pegasse nestas histórias verídicas, são histórias de mulheres. Algumas continuaram a usar o pseudónimo, não quiseram dar o nome, e estão por aí na sociedade portuguesa, e de qualquer maneira tiveram uma participação equivalente à dos homens, e era preciso dar-lhes
tirá-las da sombra, e a Isabel fez isso por iniciativa dela, porque também tem trabalhado um bocado os nossos arquivos das brigadas, colaborou bastante para aquilo que é o arquivo na Fundação Mário Soares, a Casa Nossa, que é o arquivo da Fundação Mário Soares, onde estão muitos dos nossos documentos, e também para um site que foi criado por ela, que se chama Memoriando. Gosto muito que haja uma filha minha que tenha, além do seu trabalho, em que tem que ganhar dinheiro, que tenha tido esta militância política, porque isto é uma militância política. E agora passo a palavra à autora, porque ela é que é a autora. Mas estou de facto atrás. Estas histórias têm uma particularidade, estas mulheres têm uma particularidade, que foi aquilo que eu retive e que eu guardei. Já foi escrito em 2012 este livro, e eu sempre retive isso como uma questão particular. Elas não, a maior parte delas não tiveram atividade política nem antes, nem depois. Foi só neste período, 70 a 74. Portanto, é especial, porque assim que se entrou no processo democrático, elas afastaram-se. Médicas, professoras, foram fazer outras coisas, algumas com alguma atividade relacionada com moradores ou escolas que se estavam a fazer, mas não se ligaram nunca a nenhum partido, nunca, desde 74. E eu acho que isso é um dado curioso, porque assim se mantiveram até agora. E esta história, pronto, eu gostaria que isto chegasse a jovens, principalmente. E espero que possa fazer parte da educação, para preservar a memória e para se perceber também qual foi o papel destas mulheres. E é só, pronto, depois podem colocar questões mais à frente, quando quiserem. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigado.